Muito bem, hoje vamos bater um papo sobre mentalidade rica, mentalidade de riqueza, contra a mentalidade de pobreza, né? Empobrecida, não só de virtudes, que a gente já vem batendo um papo aqui, mas principalmente da questão financeira, e eu aprendi muito com esse último vídeo aqui desse canal, Vida na Roça, que é um canal relativamente grande aqui, 316 mil inscritos. E esse vídeo aqui desse senhor aqui, não sei se eu posso dizer um senhor, é um jovem rapaz com barbas grisalhas, comendo seu pão com mel, logo depois de roçar, provavelmente, ali no seu jardim, ou jardim de alguém, não sei, ao certo, não me provavelmente é dele, não, acho que é dele sim. Ele que trabalha, mas ele trouxe uma reflexão sensacional a respeito da mentalidade das pessoas ricas contra a mentalidade daquelas pessoas empobrecidas, que é o que a gente vai bater um papo aqui hoje e que eu quero bater novamente nessa tecla para você trabalhar com pessoas de mentalidade rica. E que eu trago isso não é aquelas pessoas soberbas que gastam muito mais dinheiro para parecer ser rica, né? Então tem muitas pessoas com mentalidade rica, com carteira recheada, mas o melhor de tudo é que ela é cheia de virtudes. Elas são pessoas que gostam de viver, elas apreciam viver e apreciam o trabalho e valorizam o trabalho dos outros. Isso é o mais fantástico, porque elas se dedicam muito pelo seu trabalho e elas valorizam também, porque elas sabem, aquelas pessoas que cobram a mais, elas já estão dispostas, né, a entregar o melhor. Então elas já passaram por aquela fase de querer resolver um problema ali, tentando pagar o mínimo ou até desvalorizar o trabalho do outro lá, e acaba pressionando. E normalmente são as piores pessoas para trabalhar, aquelas pessoas que estão pichinchando e que acabam cobrando, querendo extrair o máximo e não valorizam realmente as pessoas. E aqui ele traz aqui essa reflexão que eu gostei muito. Eu quero mais futuramente ainda falar a respeito do que eu estava pensando nessa questão de valorizar, que é, no caso, as pessoas de mentalidade rica, elas se preocupam com a vida delas. E já as pessoas de mentalidade pobre se preocupam com a vida dos outros. E eu me peguei com essa mentalidade empobrecida, né, perdendo muito tempo com fofoca. Fofoca aqui na internet, né? Algumas pessoas ali com atitudes que eu considero, que eu julgo errada, que elas não deveriam. Até hoje de manhã eu queria ter gravado um vídeo falando a respeito lá de um empresário que ficou bem uma tendência ali de falar sobre relógio e que o relógio é importante, mas não vamos levar adiante essa questão da fofoca. Depois tem um outro vídeo que era um vídeo que eu realmente compactuo com a ideia do Breno Nogueira, que é desse perfil aqui, que ele fala sobre finanças, sobre mentalidade também financeira, organização financeira, um viciado em viver em paz, né? E a planilha dele, que é sensacional, tem essa planilha que faz com que a gente enxergue os nossos gastos no agora, vendo qual que é o impacto no futuro, né? Então, o que vai impactar lá na frente? Como que isso vai interferir? Não só preencher uma planilha lá pensando no que foi feito no passado não adianta nada. Então isso me ajudou, mas principalmente em interpretar as pessoas. Então nesse vídeo aqui desse senhor aqui, ele fala a respeito de que as pessoas de mentalidade rica, elas trabalham, vão para casa ou já trabalham em casa e se dedicam mais ainda em saber organizar, pensando no trabalho, o que elas podem fazer e lá pra frente depois elas poderem contribuir na vida das outras pessoas que ela está trabalhando. Já as pessoas da mentalidade pobre acabam se preocupando com a vida dos outros, em questionar, em julgar. E aqui mora o grande segredo também, porque se é uma pessoa que tem mentalidade rica, que fez lá o seu patrimônio, compra algo, elas gostam de falar sobre as viagens também, viagens com as pessoas próximas a elas. E quando eu trabalho essa questão de negociação, de vendas, e eu consigo deixar a pessoa confortável em falar, às vezes, é porque ela percebe que eu não sou uma pessoa que vou estar julgando. Ah, nossa, que quer se aparecer. Não, se essas pessoas da mentalidade rica, elas
se abrem, querem contar, elas estão confortáveis e elas percebem que aquela pessoa também é de mentalidade rica e elas vão querer falar, vão querer se abrir, vão querer contar, porque elas gostam de compartilhar essas experiências. Então, essas pessoas elas gostam de encontrar pessoas que sabem conversar, né? Eu já falei isso nos vídeos anteriores. Então, se você tem um produto para oferecer e você sabe você se dedicou, que você tem o melhor para entregar, você sabe que aquilo vai realmente agregar na vida dessas pessoas, busque trabalhar com pessoas de mentalidade ricas, elas vão querer conversar com você. É diferente daquelas pessoas de mentalidade pobre que querem parecer ricas, que elas querem comprar adornos ali para mostrar que elas têm status, mas elas precisam se sentir superiores, inferiorizar as outras. Esse tipo de pessoa é melhor a gente manter distância, né? E quando você se aproxima de pessoas realmente de mentalidade rica, elas vão pensar dessa forma aqui, que eu gostei bastante, que ele sintetizou num vídeo de 2 minutos. Eu quero convidar você a assistir aqui também. Depois vou deixar no canal aqui abaixo, deixa eu só pra voltar aqui, também se inscrevam lá como é que é o nome dele? Vida na Roça Oficial, né, pra vocês assistirem. Mas agora eu quero que vocês reflitam esse vídeo aqui. Eu estava numa reunião e eu percebi a pessoa olhando o meu relógio. Esse relógio aqui, ele não vale muito, não. Esse relógio não é nem um salário mínimo. E olha que o salário mínimo é dinheiro, mas é que nessas reuniões muito importantes tem um tal de um código que o teu relógio, ele representa você. Quando eu vi essa pessoa olhando o meu relógio, eu pensei, se nesse código aqui, esse relógio me representa, o cara vai olhar meu relógio e vai dizer, ixi, não vale nada. E eu quase acreditei nisso. Quase acreditei. Isso me lembrava a época que às vezes eu ia para restaurante, não sei o quê, e até hoje acontece. Eu chegando de táxi ou andando, para um carrão na porta e desce uma pessoa naquele carrão lindo. Eu não tenho nada contra a pessoa ter um bom relógio ou um bom carro. Pode ter, sim, com certeza, quem quiser. Mas o que eu não posso deixar acontecer é que eu, Breno, me sinta menos que alguém porque está com um relógio caro ou um carro caro. Eu já errei muito nisso, inclusive. Quando a minha mente, ela sentia só esse primeiro impacto de se sentir inferior, sabe o que eu fazia? Eu ia me endividar para comprar relógio caro, para comprar carro caro, para tentar parecer alguma coisa, e só o fato de eu querer tentar aparecer já provava que eu não era. Mas eu tive que treinar essa musculatura para, quando isso acontecer de novo, a sensação vai vir. Ela vai vir, mas ela vai durar alguns segundos. Porque depois desses segundos, ela vai me lembrar que uma vida eu represento muito mais do que algo que está de fora. Se alguém, para se apresentar, coloca um bem material caríssimo na frente e eu, podendo colocar a mesma coisa, não coloco, quem é mais corajoso? Quem se protege com um item de valor ou quem vai de cara limpa? Depois que eu entendi isso, eu passei a agir com mais segurança quando vem assim um exemplo como esse da reunião me testar. O teste é bom, que é para eu lembrar o seguinte: foca no que importa. Pode ter o carro, mas se eu estiver comprando alguma coisa cara para esta coisa cara me representar, daí faltou coragem. Aí sim eu fui covarde. Eu estava numa reunião e eu percebi. Essa análise é sensacional. Ele conseguiu, né, em 2 minutos explicar perfeitamente essa ideia de que você não é aquilo que você adquire, aquilo que você compra, né? Você é aquilo que você realmente é. Você pode sim contribuir e você se sente mais confortável, mais confiante em se sentindo bem se você está com algum material ali, seja um relógio, um acessório, um carro ou não, né? Então, se você tá de bem com a vida, você vai atrair pessoas de bem com a vida. Porque se você tá buscando riqueza a qualquer custo, você vai atrair pessoas que também vão querer riqueza a qualquer custo e provavelmente muitos deles vão querer te puxar o tapete. Certamente que sim, ou vão te obrigar a fazer coisas que você não gostaria, prometendo que você irá conquistar aquilo que você tá com tanta ganância. E não digo aqui na sede que você tem às vezes de prosperar na vida, você se sentindo confortável, você se sentindo satisfeito, porque vendem muito essa ideia de que a gente precisa estar insatisfeito
né, com aquela emoção negativa, porque o nosso cérebro ele se alimenta disso. E é um papo para um outro vídeo, não quero me alongar muito a respeito disso, quero que você reflita mesmo a respeito de pessoas de mentalidade rica para você se aproximar e negociar com elas, porque elas enxergam o lado bom da vida, o lado mais brilhante, eu ia falar com vibrante, boas palavras, né? Brilhante e vibrante. Elas conseguem enxergar e elas querem se aproximar de pessoas também que sentem essa confiança, sentem essa leveza em não carregar, né, o peso de que mostrar, né, bens materiais é mais importante do que estar ali naquele momento presente e conversar e contribuir, né? Então, se você tem algo para contribuir realmente, se você se dedicou tempo, estudou e quer levar isso adiante, eu quero convidar você a me acompanhar aqui para nós podermos negociar juntos, né? E assim você contar que conseguiu através das perguntas que eu volta e meia ensino aqui, também lá no desafio. Vou deixar um outro vídeo aqui na descrição que eu falo sobre o desafio de 5 lições para você vender em alto nível para esse público, porque você às vezes precisa só de algumas perguntas diferenciadas ali para vender muito mais. Na verdade, eu não gosto nem de dizer que é você vender, e sim você permitir as outras pessoas comprarem. Bacana? Te vejo no próximo vídeo.